os Faraós Negros, a 25ª dinastia do Egito, ou Dinastia 25, também conhecida como a Dinastia Núbia, o Império Cuxita, ou os Napatanos, após a sua capital Napata. Foi a última dinastia do terceiro período intermediário do Egito que ocorreu após a invasão núbia. A 25ª dinastia foi uma linha de faraós que se originou no Reino de Cuxi, localizado no atual norte do Sudão e no Alto Egito. A maioria dos reis desta dinastia viu Napata como sua pátria espiritual. Eles reinaram em parte ou em todo o Egito Antigo por quase um século, de 747 a 656 a.C. A reunificação da 25ª dinastia do Baixo Egito, Alto Egito e Cuxi criou o maior império egípcio desde o Novo Reino. Eles se assimilaram à sociedade reafirmando as tradições religiosas, templos e formas artísticas do Antigo Egito, ao mesmo tempo em que introduziam alguns aspectos únicos da cultura cuxita. Foi durante a 25ª dinastia que o Vale do Nilo viu a primeira construção generalizada de pirâmides, muitas no que é hoje o Sudão, desde o Império Médio. Depois que os imperadores Sargão II e Senaqueribe derrotaram as tentativas dos reis núbios de ganhar uma posição no Oriente Próximo, seus sucessores Assaradão e Assurbanipal invadiram, derrotaram e expulsaram os núbios na conquista assíria do Egito. A guerra com a Síria resultou no fim do poder cuxita no norte do Egito e na conquista do Egito pelo Império Neo-Assírio. Eles foram sucedidos pela 26ª dinastia, inicialmente uma dinastia de marionetes instalada e vassalos dos assírios, a última dinastia nativa a governar o Egito antes do Império Aquemênida os invadiu. A queda da 25ª dinastia também marca o início do período tárdio do Antigo Egito. Cashita foi o segundo rei da dinastia napatana do reino de Cuxi, sucedendo seu irmão Alara. Seu nome é frequentemente traduzido como o Cuxita. Cashita governou seu reino na Núbia de Napata, que fica a 400 km ao norte da atual Khartoum, a capital do Sudão. Também exercia um forte grau de controle sobre o Alto Egito ao colocar a sua filha Amenírdes I como sacerdotisa do templo de Amon, em Tebas, e pretensa esposa do deus. A Amenírdes substituiu a filha do faraó da 23ª dinastia, Osocor III. Esse acontecimento foi um momento chave no processo de extensão do poder cuxita sobre os territórios egípcios, que ocorreu justamente no governo de Cashita, uma vez que legitimava oficialmente a conquista da região de Tebaida pelo reino de Cuxi. Inclusive, existiam guarnições cuxitas estacionadas em Tebas durante o reinado de Cashita para a proteção da ordem e do templo de Amon. A consagração de Cashita como rei do Alto e Baixo Egito e a conquista pacífica do Alto Egito é sugerida tanto pelo fato de que os descendentes de Osocor III, Takelote III e Rudamon, que deveriam ser os continuadores da 23ª dinastia, gozavam de um status social elevado em Tebas na segunda metade do século VIII e na primeira metade do século VII a.C., como é demonstrado pela imponência de seus túmulos nesta cidade, bem como pela atividade conjunta entre a divindade adoradora de Amon, Gran Sacerdotisa, Shepenupet I, a esposa eleita do deus Amon, Amenírdes I, filha de Cashita. Uma estela do reino de Cashita foi encontrada em Elefantina, atual Assuão, no templo local dedicado ao deus Kenubis, que confirma seu controle sobre essa região. Ela tem seu nome real ou prenome, Nimatre. Os egiptólogos de hoje acreditam que ele, ou mais provavelmente Pie, foi o rei núbio mencionado na inscrição de Ouad Gazos, que associa Amenírdes com Shepenupet.
A duração do reinado de Kashita é desconhecido. Algumas fontes afirmam que Kashita foi o fundador da 25ª dinastia a partir do momento em que apossado rei de Kush e reconhecido por ter expandido a influência de seu reino ao Alto Egito. Sob o reinado de Kashita, a população de Kush, cujo reino estava situado entre a terceira e a quarta cataratas do Nilo, tornou-se rapidamente egipcianizado e adotou as tradições, a religião e a cultura egípcias. As pirâmides de El Khorru estão depositados os restos mortais de Kashita e vários de seus sucessores. A parte mais alta do cemitério contém 4 túmulos. Para o leste dos túmulos encontramos uma fileira de pelo menos 8 pirâmides. No extremo sul desta fileira de pirâmides podemos localizar a tumba de Pebatjima, esposa de Kashita. Antes desta linha de pirâmides existe outra, onde localizamos as tumbas de Pie, Shabaka e Tanutamon. Pie, a 25ª dinastia, originou-se em Kush, atualmente no norte do Sudão. A cidade-estado de Napata era a capital espiritual e foi a partir daí que Pie invadiu e assumiu o controle do Egito. Pie liderou pessoalmente o ataque ao Egito e registrou sua vitória em uma longa estela cheia de hieroglifos chamadas Estela da Vitória. A estela anuncia Pie como faraó de todo o Egito e destaca sua realeza divina, nomeando-o filho de Re, governante do Baixo Egito, e amado de Amon, governante do Alto Egito. O sucesso de Pie ao alcançar o duplo reinado após gerações de planejamento cuxita resultou da ambição cuxita, habilidade política e a decisão tebana de reunificar o Egito dessa maneira específica, e não da exaustão total do Egito, como frequentemente sugerido em estudos egiptológicos. Pie reviveu uma das maiores características dos reinos antigos e médio, a construção de pirâmides. Um construtor enérgico, ele construiu a mais antiga pirâmide conhecida no cemitério real de El Khorru. Ele também expandiu o templo de Amon em Jebel Barkal, acrescentando um imenso pátio com colunas. Pie fez várias tentativas mal sucedidas de estender a influência egípcia no Oriente Próximo, então controlado da Mesopotâmia pelo Império Assírio Semítico. Em 720 a.C., ele enviou um exército e apoiou a uma rebelião contra a Síria na Filistéia e Gaza. No entanto, Pie foi derrotado por Sargão II e a rebelião fracassou. Embora Manetão não mencione o primeiro rei Pie, os egiptólogos tradicionais o consideram o primeiro faraó da 25ª dinastia. Manetão também não menciona o último rei, Tanutamon, embora existam inscrições para atestar a existência de Pie e Tanutamon. A inscrição Estela da Vitória descreve Pie como muito religioso, compassivo e amante de cavalos. Pie repreendeu aqueles que abusavam de cavalos, exigiam cavalos como presentes e 8 de seus cavalos foram enterrados com ele. Estudos de esqueletos de cavalos em El Khorru, evidências textuais e evidências iconográficas relacionadas ao uso de cavalos na guerra cuxita indicam que os melhores cavalos usados no Egito e na Assíria foram criados e exportados da Núbia. Melhores cavalos, carruagens e o desenvolvimento de táticas de cavalaria ajudaram Pie a derrotar Tefenact e seus aliados. Shabaka, após a morte de Pie, por volta de 715 a.C., seu irmão Shabaka estabeleceu a 25ª dinastia na cidade egípcia de Mênfis, resgatando a tradição e a cultura original do Egito. Shabaka ordenou a construção de diversos monumentos, alguns ainda existentes no Egito, em Tebas e Luxor, como costume da dinastia Napata de privilegiar a sucessão entre irmão e somente na falta destes passar para a próxima geração. Shabaka sucedeu seu irmão Pie em 716 a.C.
Enquanto que o seu antecessor tinha governado a partir da Núbia, Shabaka decidiu governar desde o Egito, a partir de Mênfis. No segundo ano de seu reinado, dirige-se ao delta para terminar com o poder do último representante da 24ª dinastia, Bócoris, que controlava esta região. Shabaka conquistou todo o Egito, obtendo a submissão dos príncipes que governavam o norte do Egito. Possivelmente é o rei egípcio So, mencionado no Livro dos Reis. Terminada a conquista, o resto do seu reinado seria caracterizado por um clima de paz interna e externa. O Egito não se envolveu em guerras com a Síria, existindo investigadores que sugerem a assinatura de um tratado de paz com aquela potência. A Síria e a Palestina haviam se tornado províncias assírias, e Shabaka, temendo uma invasão assíria ou querendo adquirir territórios na Síria, fez alianças com alguns dos reis da região, inclusive Oséias de Israel. Oséias, confiando no apoio egípcio, parou de pagar tributo à Síria, e Sargão II atacou e destruiu o reino de Israel. Shabaka procurou um regresso às concepções da época do Império Antigo, que se fez sentir sobretudo no campo das artes. O prenome ou nome de trono deste faraó foi Neferkare, nome que tinha sido usado por Pepe II, um dos grandes reis egípcios do Império Antigo. Ordenou numerosas construções em locais como Atribis, Mênfis, Abidos, Esna, Denderra, Edfu, mas sobretudo em Tebas. Mandou ampliar o templo de Medinet Abu, datada do tempo da 18ª dinastia. Em Karnak, restaura o cargo de sumo sacerdote de Amon, colocando seu filho Oremequete no cargo. A sua irmã, Aminirdes I, foi divina adoradora de Amon, tendo construído a sua capela funerária no interior do templo de Medinet Abu. É graças a este faraó que hoje em dia se conhece a chamada teologia menfita, as crenças sobre as origens do universo desenvolvida na cidade de Mênfis. Shabaka terá ordenado que o texto de um papiro em estado de deterioração avançado fosse transposto para uma pedra de granito, a Pedra de Shabaka, que se encontra no Museu Britânico de Londres. Shabaka foi sepultado na pirâmide K15, em El Kahru, na Núbia. Taraka e Tanutamon. Taraka foi o terceiro faraó da dinastia, filho de Pie, e assumiu em 690 a.C., após a morte de seu irmão Shabataka. Tentou, pois, parar as tropas de Senaqueribe da Assíria no sul da Palestina nos tempos de Ezequias de Judá. Contudo, foi derrotado em Elteca e depois zombados pelos assírios, apelidando-o de Bordão de Cana Esmagada. Novamente foi derrotado por Assaradão, filho de Senecaribe, perante do que havia se retirado confirmamente para Cuxi, Etiópia. Taraka. Taraka era o filho de Pi e Abar. Dos relatos das várias inscrições em Kauá, ficamos sabendo que Taraka, quando jovem de 20 anos, deixou sua amada mãe na Núbia, convocada por seu tio Shabaka, para ajudar em suas façanhas militares na Ásia Ocidental. Taraka recebeu treinamento militar e conhecimento de assuntos do estado, sob a tutela de seu tio. Depois disso, de ser coroado, Taraka já tinha sido general de seu irmão e antecessor Shabataka. Coroado aos 32 anos de idade, em Mênfis, cidade que também funcionaria como a sua sede de governo. O seu reinado é o mais esplêndido de todos os reinados cuxitas no Egito. Após um período de secas, no ano 6 do seu reinado, o Egito conheceu uma cheia que gerou grandes colheitas agrícolas, muito celebrado na época em inscrições realizadas em Copto, Tanis e Kauá. Nestas inscrições pode ler-se como o evento das cheias foi interpretado como uma intervenção divina de Amon-Ra, que o teria escolhido como rei. Apoiou rebeliões na região da Palestina com o objetivo de debilitar o poder dos assírios, que tinham penetrado na região.
Ele se aliou a Luli, rei de Tiro, e a Ezequias, rei de Judá. Em 673 a.C., Taraka e seus aliados alcançam ali uma vitória, que se traduziu na expulsão dos assírios. Em 671 a.C., o rei assírio Assaradão invade a região de Delta, dividindo-a entre cerca de 20 príncipes, o chefe dos quais era o meio líbio, Necal I. Alguns príncipes do Baixo Egito aproveitam o acontecimento para se revoltar. Outros continuaram a apoiar Taraka, que conseguiria reconquistar brevemente o Baixo Egito em 669 a.C. Assaradão enviou uma força para lutar contra Taraka, mas morreu no caminho. Alguns anos mais tarde, Taraka foi derrotado em Mênfis por Assurbanipal. Necal, que havia conspirado com Taraka, foi perdoado e se tornou o governador do Egito, reduzido a uma província assíria. Taraka parte então para Napata, onde morre em 663 a.C. Seu sucessor em Cush foi seu sobrinho Tanutamon, filho de Shabataka, que pretendeu recuperar o Egito. Taraka ordenou um vasto programa de construção na Núbia, em Napata, Jebel Barkal, Meroé, Semina, entre outros locais. No Templo de Amon, em Karnak, destaca-se uma alta colunata mandada por si edificar. Perto do Templo de Amon, ele patrocinou a construção de várias capelas para Osíris, dedicadas ao deus pelo rei e pela adoradora divina de Amon, Shepenupet II. Taraka foi sepultado num túmulo que apresenta uma forma piramidal, situada em Nuri, a norte de Napata, onde foram encontradas mais de 10.000 estatuetas funerárias suas. Tanutamon foi um faraó do Egito e do reino de Cush, membro da dinastia Núbia ou na 25ª dinastia do Egito. Seu prenome ou nome real era Bacarré, que significa gloriosa é a alma de Ra. Tanutamon era o filho do rei Shabaka e sobrinho de seu antecessor Taraka. Em algumas fontes afirmam ser o filho de Shabataka. Registros assírios afirmam que Tanutamon era de filho de Shabaka e referem-se a Calhata como uma irmã de Taraka. Alguns egiptólogos interpretaram o texto assírio como afirmando que Tanutamon era filho de Shabataka, mas como este era filho de Shabaka, é mais comum considerar Tanutamon filho de Shabaka. Quando os assírios conquistaram o Egito, renomearam Necal I como faraó e deixaram o Egito. Tanutamon marchou através do Nilo desde a Núbia e reconquistou todo o Egito, incluindo Mênfis. Necal I, o representante dos assírios, foi morto durante a campanha. Como represária, os assírios voltaram a atacar o Egito, derrotando o exército de Tanutamon desde a região do Delta, avançando até o sul de Tebas, acabando por saquear Tebas. A reconquista assíria se efetivou em 656 a.C., 8 anos após Tanutamon assumir o poder e acabou com o controle núbio sobre o Egito. Quando navios de Psamético I tomaram pacificamente o controle de Tebas e efetivamente unificou todo o Egito. Antes da chegada das tropas de Psamético I a Tebas, Tanutamon voltou a Napata, de onde governou Cush até a sua morte em 653 a.C. e foi sucedido por seu primo Atlanersa, filho de Taraka. Tanutamon foi enterrado no cemitério da família em El-Kurru. Em 2003 foram descobertas estátuas dos faraós núbios, entre eles Tantamani, em Kerma. O controle dos núbios acabou se perdendo durante o reinado de Tanutamon, sobrinho de Taraka, motivando os assírios de Assurbanipal a passarem a controlar o Egito, encerrando o período dos faraós negros.
vingança de Psamético. Mais tarde, Psamético I, o terceiro governante da dinastia seguinte, a 26ª dinastia, destruiu deliberadamente monumentos pertencentes à 25ª dinastia dos reis Cuxitas no Egito, apagando seus nomes e emblemas da realeza de estátuas e relevos no Egito. Ele então enviou um exército para Núbia em 592 a.C. para apagar todos os vestígios de seu governo durante o reinado do rei Cuxita Aspelta. Esta expedição e suas destruições são registradas em várias estelas da vitória, especialmente a Estela da Vitória de Calabecha. O exército egípcio pode ter saqueado Napata, embora não haja boas evidências que indiquem que eles realmente o tenham feito. Isso levou à transferência da capital Cuxita mais ao sul em Meroé. Arqueologia. Durante um longo período, a arqueologia deu pouca relevância a esse período da história do Egito Antigo. Passou-se por um período de negação do poder dos núbios, considerando que a 25ª dinastia tivesse a pele mais clara, sendo descendentes dos egípcios ou líbios. Teoria apresentada pelo arqueólogo norte-americano George Reisner, da Universidade de Harvard, nas primeiras décadas do século XX. A partir da década de 1960, os novos estudos arqueológicos passaram a considerar o controle dos negros sobre o Egito, fato que foi confirmado em 2003, quando foram encontradas 7 estátuas feitas em granito dos faraós negros, na região norte do Sudão, dentro de uma cratera próximo ao rio Nilo, pelo arqueólogo suíço Charles Bonnet, da Universidade de Genebra. Acredita-se que as estátuas que tiveram suas cabeças e pés esmagados foram destruídas e enterradas pelos egípcios da antiguidade como uma forma de apagar os registros do domínio núbio em seu império. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a história dos faraós negros? O que mais te impressionou em toda essa história? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.